Olá, boa noite. Hoje estamos aqui mais uma vez reunidas. Estou aguardando a minha convidada, a Ana. Hoje nós falaremos de um assunto um pouco mais triste, né? Bem-vinda. Alô, oi. Oi. Boa noite! Boa Nossa, eu noite. tô muito perto, deixa eu afastar um pouco. Aí. Seja bem-vinda. Obrigada, que gostoso! Muito gostoso, né? Fazia tempo que a gente não fazia uma live juntas, né? Fazia, tava com saudade já, fazia. Também, eu também. É, Hoje o nosso assunto é tristeza. Isso, sim. Ô, Sil, só para as pessoas saberem, gente, a gente resolveu agora há pouco mesmo, tá bom? Na hora que, na hora que você fez o convite. Literalmente, quando eu coloquei a divulgação, foi a hora que a gente conversou e decidiu. Então, live é assim. O assunto, né, o tema pode surgir assim, né? E isso não tira a relevância dele, pelo contrário. Talvez nesse momento de, né, de explosão de vontade que a gente pode falar de uma coisa tão importante. É verdade. Importante mesmo. Mesmo, sim. Que a gente foge, né? Mas Ah, assim, a gente sempre começa com uma oração. é. Hoje você vai fazer algo diferente, né? É, acho que a gente já fez uma outra live, mas para as pessoas relembrarem, né? É um mantra, Sildo, muito obrigada. Sabe, colocando numa música. A gente escolhe uma música que a gente gosta. Na verdade, tem uma música que foi a Drica, né? A Adriana que colocou. E eu gostei do ritmo que ela colocou, então eu vou abrir agradecendo. Tá? Nós vamos cantarolar uma música que depois você pode inventar. A gente já falou disso numa outra live. Você pode inventar uma música com a palavra obrigada, muito obrigada, tá? Posso? A música da Adri? Por favor. É. Então, aqui reunidas e com as pessoas que participarem conosco, tá? A gente vai iniciar a live agradecendo. Obrigada, muito obrigada, obrigada, muito obrigada, obrigada, muito obrigada, obrigada, muito obrigada. De novo. Obrigada, muito Muito obrigada, obrigada. Obrigada, muito muito obrigada, obrigada. Não, vai você. obrigada, muito obrigada, obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. O ideal, né, Ana, é que as pessoas repitam essa palavra, essa frase. Obrigada, muito obrigada. No É, mínimo 1000 vezes aí por no dia. mínimo, no mínimo, É no mínimo, curativo, né? é, é. Eu uso e digo, é. Olha, Ah, a gente vai falar sobre tristeza, né? é. E por ser esse nosso tema, Ah, não tem como, né? Eu entrei em algumas áreas aqui da minha vida, algumas histórias, uhum, e para trazer essa energia, né? sim, Porque toda emoção tem energia. tem. As emoções só querem ser sentidas, né? Isso, sim. A minha ideia de falar sobre tristeza hoje é ajudar as pessoas e dizer para elas que tudo que elas sentem são bem-vindo. Todas Sim. as emoções são bem-vindas, mas ninguém quer sentir inveja, ninguém Não, quer sentir culpa. não. A culpa ainda é chique, né? Ah, tudo é minha Chique, né? culpa. É verdade, chique, né? É chique. Ai, desculpa. É até um Agora, pico. É, e eu fiz uma live falando das emoções, né? Que as emoções elas dão e passam.
Sim. que as emoções só querem ser sentidas. Sim. E a tristeza, a gente tem muita dificuldade de sentir tristeza, muito medo. Medo. Sim. Tirar minha blusa que esquentou. Fechei Então, tudo. né? Falar de emoções esquenta, não tem Nossa, jeito, né? não tem como, esquenta. Mesmo sendo tristeza. Olha, muito legal. Sim, porque as emoções, sejam elas quais forem, nossa, falar no plural é complicado às vezes, né? Sim. Então, vou trazer para o singular. Seja ela qual for, a emoção, ela tem energia, ela tem força. A máscara não tem força, Isso. mas a emoção tem. O que seria máscara, Ana? Quando a gente disfarça, faz um, faz um esforço, é diferente. O que as pessoas às vezes confundem quando usam máscara é um esforço que é feito para manter aquela aparência, manter aquele comportamento, até aquele tom de voz. Tem até tom de voz mascarado. Tem. Tem uns Depois, que ficam. depois que a gente aprende, né? As meninas que fizeram o curso de leitura corporal, eu vi que tem um Leitura. monte hoje aí. Sejam todas bem-vindas, né? Isso. Sejam todos bem-vindos. Elas já conseguem detectar, né, essa máscara, né? É, é. E a Irrita, máscara ela incomoda, né, Ana? irrita a gente. Irrita. Dá uma irritação, Então, vamos supor, quando a pessoa fala, e primeira coisa, quando a gente já não consegue prestar atenção, algo tá, entende? Algo já não tá, né? E aí, por alguns motivos, essa pessoa pode estar usando máscara. Uma Então, máscara. assim, agora que chegou já algumas pessoas, né? Vamos retomar. Eu gostaria que Vamos. você cantasse mais um pouquinho do Obrigada, muito obrigada. Obrigada? No Então, eu outro vou cantar a ritmo. minha. Eu vou cantar a minha. Porque eu também inventei uma música, né? Cantei a da Dri. A música que eu inventei com a palavra muito obrigada é assim. Muito obrigada, obrigada, obrigada. Muito obrigada, obrigada, obrigada. Muito obrigada, obrigada, obrigada. Muito obrigada, obrigada, obrigada. Essa é a que eu inventei. Eu canto bastante, mas eu gosto só de repetir, sabe? Se o muito Sim, obrigada. sim. Obrigada, obrigada, né? Às vezes coloco bastante Deus no meio. De manhã, ao longo do dia, qualquer coisa que eu consigo resolver, eu agradeço. Ótimo. Porque vai se tornando um hábito, né? Do Vai. mesmo jeito que a gente tem o hábito de reclamar, a gente vai trocando para um hábito mais saudável. Sim, exatamente. Então vamos lá, né? Eu vou aproveitar esse gancho dos hábitos e falar que nós, seres humanos, é inerente ao ser humano ter algumas emoções. Quando eu falo que é inerente, é algo que acontece sem que a gente queira. As emoções, elas brotam, a gente é tomada, né, pelas emoções. Sim. Né? E a gente gosta das emoções que são assertivas e bem-vindas. É. Alegria, todo mundo gosta. Ai, todo mundo Prazer. gosta. Nossa, né? E aí hoje, quando eu decidi falar da tristeza, eu tenho recebido algumas pessoas no consultório que entendem que tristeza é doença, Hum, ou que tristeza é pecado, sim, ou que tristeza não se pode sentir, sim. né? Eu era uma delas, né? Então eu sei, né? Talvez por isso que esse tema também tenha vindo para eu compartilhar com você nessa live, porque eu era uma pessoa que achava que se eu estava feliz,
Por quê? Não tinha razão para eu achar que tinha alguma tristeza. Então, eu, no caso, abafava muito a tristeza. Até uns anos atrás, né? Sim. Não é de bom tom, né? É, Não é de bom tom. Então, exatamente. assim, uma das coisas que eu acho importante a gente falar é que as emoções, elas são contagiosas, né? Quando a gente começa aqui a brincar e a rir, a fazer o exercício da gargalhada, né? Que a gente começa até forçado e depois a gente ri espontaneamente, é contagioso. E a tristeza também. Sim. Então, eu estou falando de uma emoção, eu não estou falando da patologia que a tristeza pode te levar. Antes da gente começar a live, né, eu fui dar uma pesquisada assim, sobre tristeza para trazer alguns autores, mas o que eles referem muito na internet, tristeza quase que igual doença. Então, falam de sintomas da tristeza. E quem quer ser doente? Nossa. Né? Então, eu falei, é um assunto que não se esgota aqui. A gente vai dar um início, um preâmbulo desse assunto, mas Isso. eu acho que é um assunto que a gente vai aprofundar aqui. As emoções que não são de bom tom senti-las. Isso. Alguns nem ousam falar, né? Nem ousam falar. É. Né? A tristeza, ela é oriunda de N coisas. De uma frustração, de uma dor. A dor também é uma emoção, né? A dor emocional. E às vezes aquela dor emocional, ela vem aliada a uma tristeza. E as pessoas fogem das próprias emoções. Sim. Eu gosto muito de falar de maneira metafórica, porque as pessoas, eu acho que facilita para as pessoas entenderem. Então, as nossas emoções, elas não pesam quando elas são sentidas, mas quando elas são ignoradas, é como se nós carregássemos um fardo que a gente não vê, né? Mas a gente carrega um peso. O peso é da emoção não sentida, ou seja, você não deu um espaço para aquela emoção. Quando você sente a emoção, você sente força, porque toda emoção contém nela a força. As emoções, elas não conseguem durar. Elas dão e passam. Então, quando você conversa com uma pessoa, a pessoa falou assim que chorou a noite inteira, né? Porque ela estava triste e a noite inteira ela chorou. Então, teve um pouco de emoção e depois essa emoção virou sofrimento. Isso. O sofrimento é uma escolha. Achar que tem que ficar daquele jeito, né? Isso. Nossa, se eu no luto, você me remeteu ao processo do luto, sabe? Falando dessa maneira, que o processo do luto, né? Que eu já passei, me fez lembrar o do meu pai. Há um momento em que você fica... Realmente é um processo, como o nome diz. E aí, sim, existe uma hora que a dor vem, é verdade. Mas existe um momento em que você fica no automático e acha que só tem que ficar daquele jeito. Como se reagir àquilo fosse errado. Isso. A emoção, eu costumo dizer que quando você tem dúvidas, você observe a natureza. Sim. Né? Então, assim, o dia, ninguém consegue segurar o dia e ninguém consegue segurar a noite.
Ninguém consegue segurar as ondas do mar, É. nem as corredeiras de um rio. E existe uma frase, não sei dizer se é uma parábola, se é um versículo na Bíblia, que diz que não cai uma Folha. sem que Deus permita. Sim. E que Deus dá o frio conforme o cobertor. Acho que da folha tá na Bíblia. Eu não sei se tá. Se alguém souber, pode escrever aí para nós. Mas acho que tá na Bíblia, sobre a folha. Nenhuma folha cairá, né? Sem permissão divina. Isso. Então, quem não é católico, quem não é cristão, né? Não católico, quem não é cristão e não acredita, é só observar a natureza. Isso. Né? Na natureza, uma semente de laranja contém uma floresta. Então, se tudo na natureza vai se transformando segundo a segundo, imagina as nossas emoções, né? Então, a gente sente aquela onda de tristeza, e se a gente dá voz àquela tristeza, chora, lamenta, sente, né? Em seguida, o processo natural é aquela tristeza ir embora e você voltar para um estado de equilíbrio. Isso. E aí, você lembra, pode ser que a tristeza volte de novo, mas é importante dizer, ela vai perdendo a força. Exatamente. Sim. Exatamente. Esse seria o processo natural. Se nós não tivéssemos nossos traumas, se nós não fôssemos neuróticos, se nós não fôssemos seres humanos, né? Seria o natural. Se a gente permitisse se sentir, a Alguina falou que está no Alcorão. Muito obrigada. Se a gente não tivesse nossos traumas, essas emoções, elas fariam como as ondas do mar. Elas iriam e voltariam e iriam embora. Mas a gente, com as nossas histórias, quando essa onda vem, às vezes ela cai e ela cai num bloqueio. A gente bloqueia, porque a gente tem medo de não dar conta. Então a gente segura. Verdade. É isso mesmo. Uma vez que você segurou, ela vai se descongelar e vai de novo. Ana, você lê as perguntas enquanto eu falo? Sim, sim. Ela vai se descongelar aos poucos, na medida que eu acredito que eu dou conta. Isso. Às vezes, eu consigo fazer isso sozinha. E às vezes eu preciso de ajuda. Isso. Mas a tristeza, a ideia é dizer para as pessoas acolherem o seu lado triste. Isso. O Cioari colocou um poema de Fernando Pessoa. Ó. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que devera sente. Quando a gente olha, né? Eu ouvi o poema. Onde entra fingimento, entra máscara. Exatamente. Né? É perfeito para a gente falar mais um pouco da máscara. Isso. Então, eu sinto aquela tristeza e eu estou no trabalho, por exemplo. Algo aconteceu ali, meu chefe me deu uma bronca que eu achei que foi demais a forma que ele falou. Não tem como, eu vou sentir uma tristeza. Antigamente, a gente chorava. À medida que a gente vai se fortalecendo, vai amadurecendo, a gente comporta. Isso. Não é? Sim. A gente comporta. Mas em algum momento é importante você esvaziar. Isso. A gente quer, assim, né? A gente quer, tá certo, que as pessoas participem com a gente. Né? Então, quem está aí, a gente está vendo aí os boa noites, só para não perder
o ritmo, né? A gente vai dando um tchauzinho, mas quem quiser Isso. colaborar, Uhum. escrever, por É, favor, ficam à vontade. Fiquem à vontade. é que passa muito rápido, gente, é por isso, tá bom? Para nós que estamos fazendo, passa muito rápido essa 1 hora. Então, a nossa proposta é abordar o assunto o máximo que conseguirmos. Por isso. E poder ajudar mesmo, né? É. Colaborar, né? Sim, sim, exatamente. Porque é sério, né? Isso é sério, né? Então, uma vez que a pessoa abafa uma das emoções, e uma delas é a tristeza, isso pode acarretar outros desdobramentos no corpo, né? É sério. E E é a, bem-vindo. e a tristeza é bem-vinda. Exatamente. Onde tem ser humano, tem tristeza. É verdade. Por isso que a gente suporta, Fabiane, por isso que a gente suporta, porque não é o tempo todo que é possível você expressar a sua emoção do jeito que ela vem. Então, você tem uma represa, você represa naquele momento, Uhum. mas assim que possível, você expresse. Porque o copo nunca vai encher. Eu costumo dizer que nós temos um copo de emoção. Tá. O meu copo é diferente do copo da Ana, que é diferente do copo, enfim. Uhum. Se a gente, de vez em quando, não esvazia esse copo, uma hora, uma única gota vai transbordar o copo. E quando a gente fala de um transbordo emocional, ele é um transbordo que a gente perde, né? A gente perde a razão naquele momento. A gente vê muito isso nas relações íntimas. Né? Nas relações íntimas, à medida que vai amadurecendo a relação, a gente vai se colocando de uma maneira mais, mais despida diante do outro. Sim. Né? E às vezes um olhar que o outro deu, e às vezes ele deu, né, nem enxergando, Nem e aí enxergar. você tem um transbordo de ciúmes, é um transbordo, né? Porque abriu, rompe as comportas das emoções e às vezes você fala coisas que não deve, coisas Isso. que você se arrepende. Isso. Então, sim, a gente precisa se autoconhecer para poder transbordar a nossa tristeza ou as nossas emoções, sejam elas raiva, vítima, culpa, enfim. É. Né? Existe esse lugar, existe esse momento. Porque a gente cria, a gente aprende a criar. O choro nem sempre é sinônimo de tristeza e o choro tem qualidade. Então a gente fala assim, nossa, a pessoa está triste, então ela pode chorar. Às vezes a pessoa chora, mas não profundamente a ponto de sentir-se aliviada. Então o choro, é como o sono, tem qualidades. Isso. Eu fico aqui discorrendo, Ana, compartilha aí comigo. Sim, não, eu tô esperando só a pausa, que a Thalita fez uma pergunta aqui. Quando é o momento em que o sentimento se torna uma escolha? Então, a emoção, ela brota, Tatá. Não tem como não escolher. O que acontece é assim. Algumas situações, a gente sente tristeza. Então, a diferença é dar voz a ela, assumir internamente, que seja no diálogo interno, que aquela situação nos deixou triste. Que é o tema hoje do nosso assunto, né? Então, a escolha de entrar essa escolha entrar em uma zona de conforto. Nossa, a zona de conforto vai ser, fazendo uma analogia, quando a gente vai aprendendo a dar voz, a assumir para nós que estamos tristes,
ou com alguma situação, com alguém, né? E nem sempre é falando para a pessoa, às vezes sim. Nossa, aliás, essa frase, sabia que você me deixou muito triste? Menina, desde que eu aprendi essa frase, seu, É libertador, né? é libertador usar essa frase. Tá? Eu, eu queria ajudar, complementar o que você falou para a Thalita. Sim, É sim. assim, nós somos donos e responsáveis pelos nossos sentimentos. Isso é importante. Então, o sentimento e a emoção, ela é minha. Uhum. É como se é como não, né? Eu costumo dizer que nós temos uma casa interna Uhum. de emoções. Então tem um quarto de raiva, um quarto mesmo. Tem um quarto de tristeza, um quarto de alegria, né? Como se a gente compartimentasse as nossas emoções dentro da nossa casa. O outro, ele não tem como plantar uma emoção na gente ou impor uma emoção na gente. O outro, o máximo que ele consegue fazer é apontar para você ou até abrir o seu quarto de raiva. Compreende? Então, eu tenho vários quartos na minha casa. É que quartos, né? Eu vou trocar quartos por sala. Eu faz aquela analogia do condomínio, vários apartamentos. Ótimo. Eu tenho Entendeu? um condomínio perfeito. Eu tenho um condomínio. No meu condomínio, eu tenho um apartamento de raiva, um apartamento de tristeza. O condomínio é meu. Uhum. O outro, à medida que eu permito que ele entre na minha intimidade ou que ele me afete, o máximo que ele consegue é apontar para mim que o meu apartamento que eu estava escondendo de tristeza, que ele existe. Entende? E às vezes ele faz isso tendo uma atitude que me faz me lembrar que aquilo me deixa triste. Então, o termo, a hora que você falou, eu vou só corrigir o termo que você usou. O que você costuma dizer é o outro pisou no seu pé, no seu calo, né, Ana? E você aprendeu a dizer para ele, quando você pisa no meu calo, isso me deixa triste. Não é o outro que te deixa triste. É uma atitude que o outro tomou e às vezes você só de falar para ele, como ele não tinha intenção de te deixar triste, porque o outro, ele está olhando para ele. Né? Ele tá, nem sempre ele está querendo te machucar. Sim. Ele está fazendo o melhor que ele consegue. Isso. E às vezes a minha expectativa, quando o outro não supre uma expectativa que era minha, isso volta para mim e me deixa triste. Isso. Mas a tristeza era minha. E uma outra coisa que eu acho bastante importante a gente dizer é que eu ter uma emoção não significa que eu preciso agir dessa emoção. Exatamente. Você pode dar um exemplo, né, Ana? Tá bom, deixa. Te peguei. Por exemplo, qual eu fiz? Que cara que eu fiz para falar de foi qual? ótimo, foi ótimo. De qual delas? Você estava num diálogo interno. Mas, por exemplo, eu estou dirigindo o meu carro, bela e faceira, e levo uma fechada. Não tem como. Aquilo vai me dar uma raiva. Vai. Eu posso, de dentro do meu carro, falar, né?
Obrigada. Ô, bonito! Obrigada. Eu estava aqui tentando achar uma palavra. Ô, bonito! Eu posso elogiá-lo, né? E aí eu tô agindo da minha raiva. Eu tô agindo da minha raiva, mas de uma maneira segura, porque eu tô dentro do meu carro. E ele pode... E aí eu vou começar a rir ou não, mas o outro não vai nem saber. Ou eu posso acelerar o carro e fechar ele, como a gente vê muito. Isso. Então, eu posso chamar ele de bonito e esvazio, não deixo esse copo encher, né? Porque esse outro, ele tem o significado na minha vida que eu dou para ele. A importância. Exato. Sou eu que dou. A decepção é proporcional à expectativa colocada. Isso. A Aretusa está dizendo assim que não agir sobre a emoção é pegar ela com a mão e se apropriar do que sente. Eu diria que para você fazer isso tudo, Are, você precisa ter um conhecimento, né? Um autoconhecimento. Mas não agir da emoção, a gente faz isso já normalmente. Se você está levando uma bronca do chefe e você precisa do emprego, você não vai dar um bate-pronto para esse chefe. Então, você não está agindo da emoção. Você está segurando a onda. Depois, quando você sair, você vai ver o que você vai fazer com isso. Né? Então, o que você falou está corretíssimo. Mas, traduzindo assim para uma linguagem um pouco mais leiga, é só isso. É engolir naquele momento ou lidar com aquilo naquele momento de uma maneira que você não precisa reagir àquilo. Isso, Ô, Sil, não sei se... Só vou pedir para a Diná, que a Diná fez uma pergunta, né? Quando não consegue chorar, você falou do choro, tudo bem? Se ela entendeu como respondida a pergunta, ok? Mas se não, para ela reforçar aqui pra gente. Tá? Porque ela disse que sente tristeza, mas não consegue chorar, né? Prossegue a vida. Nem sempre precisa chorar. Né? Que a Sil já comentou sobre isso. Só gostaria que ela, né, se ela se sentir satisfeita com a pergunta, tá bom? Senão ela reforçar aqui para nós. Obrigada, senhora. Tô lendo aqui ainda. Eu tinha esquecido de Goiabá. Porque, assim, o chorar, como eu disse, né? Nem sempre alivia você da tristeza. Isso. Né? É importante que, se você for chorar, que seja um choro de qualidade. Exatamente. Para buscar esse alívio, né? Ela Fala agradeceu. de novo, dos tipos de choro. A Ari pediu para falar dos tipos de choro. Existem o choro da máscara. O choro da máscara. Imita aí, Ana, porque eu adoro o seu lado artista. Ai, socorro! Eu tô tão... Aquele grito, Ana. Socorro! Acabaram comigo! O choro da máscara, ele não contagia quem tá perto. Gente, quando alguém tá na máscara e a pessoa começa a falar ou falar de algo, não toca a gente. Entende? Pelo contrário. Irrita ou dá vontade de rir. Ou dá vontade de bater na pessoa. Dá um totó, só um totózinho assim, só um totózinho assim. Então quando tá na máscara, o outro, ele não toca a gente quando ele fala, quando ele tenta falar do drama dele. Né? Eu tenho um pouco disso. A gente vê muito isso na TV, nas novelas. A gente não sabe por que a gente gosta e acha que uma atriz ou um ator ele é bom ou ele não é bom. O ator bom ou a atriz boa, ela vai entrar e ela vai contatar uma tristeza dela que mesmo sendo um filme, a gente se emociona junto com ela.
A atriz que não é boa, ela não consegue contatar esse lugar e ela chora, a lágrima vai cair e você vai ver que é uma cena. Essa é a palavra. Que é uma cena. Ô, Sil, tem uma pergunta aqui da Cris, ó. Como liberar uma tristeza de um luto que não foi vivenciado? Ó, sozinha, Então, a gente tem que entender uma coisa assim, ó. O que, que é o trauma? O trauma, dentro da minha especialidade, da forma como eu trabalho trauma, então eu sou especialista em traumas emocionais e sigo uma abordagem que é de SE, experiência somática, somática experiência, que, na verdade, todas as nossas emoções, elas são viscerais, elas são orgânicas. As emoções, elas correspondem no nosso corpo. Como eu sou terapeuta corporal e eu gosto muito disso, eu trabalho o trauma por meio do corpo, né? Então, quando você fica traumatizada com algo, é porque o evento, ou ele foi forte demais e você achou que não ia dar conta, o seu sistema achou que não ia dar conta, então ele congela. Ou rápido demais, forte demais, ou rápido demais, ou intenso demais, né? Forte de força mesmo, de ter um monte de emoções intensa, né? E aí o seu organismo acha que você não vai dar conta. Então, ele congela. Então, as nossas emoções... Ai, desculpa. voltou. O telefone tocou. Fica congelada na nossa musculatura. Isso. Quando você tem consciência, por exemplo, do luto, e você vai trabalhar sozinha com essa questão, eu vou te ensinar o caminho que eu uso, que é observar o corpo. Tá travando ainda, Lu? Não, Sil, não. Foi naquela hora só. É porque tinha tocado o telefone. Tá. Vou te ensinar o caminho que eu uso. Então, qual é o caminho? Bora fazer o exercício de presença. Vamos todos fazer. Vamos. Tá? Então, eu vou pedir para vocês, onde vocês estão, só prestar atenção nos pés. Então, o que, que você vai fazer? Para você prestar atenção nos seus pés, você vai ter que desfocar de mim e mandar sua atenção lá para o pé. E aí você vai me responder se seu pé está tenso, apertado, ou se ele está relaxado. Quando você faz isso, o seu coração é orgânico, é biológico. O seu coração está bombeando sangue, ele vai irrigar a sua atenção, falou para ele assim, ó, irriga lá meus pés. E ele vai lá irrigar os pés. Quando ele irriga os pés, ele vai irrigar, ele vai encher de mais sangue aquela musculatura que estava tensa. Ela estava tensa, na tensão dela, ela também estava segurando uma emoção. E aí, você fazendo isso 3 vezes por dia, olhando, observando uma parte do seu corpo, já é um começo. É um caminho. Para quem perguntou. E aí o corpo, ele sabe se autocurar. O corpo se autocura. É que a gente não dá tempo para ele. Então, quando você dá um tempo para o teu corpo e que você presta atenção, você acalma seu coração, você acalma a respiração. E o corpo, ele faz o que é necessário. Então, essa é uma forma. Então, aquela antiga forma que ensinavam para a gente de contar carneirinhos, para quem estava com insônia, ela funciona. Tem fundamento. Então, quem tem problemas de insônia, começa a contar o carneirinho.
Porque ele vai contar o carneirinho, é como se ele estivesse observando. E aí o coração vai diminuindo o batimento e a pessoa vai desligando. Ô, Ana, abre bastante a boca. A gente está fazendo um trabalho corporal, o seu corpo já está acostumado. Nossa, o meu tá, menina. Tô achando aqui chato. Abrir a boca, eles vão achar que eu tô com sono. Mas não é, viu, gente? Tá? É sobre o assunto que tá sendo falado. Obrigada, seu. Quando o corpo Valeu. quando ele vai relaxando, quando ele vai se autocurando, ele vai mandando a mensagem para as nossas vísceras que elas podem relaxar. Então, elas precisam pegar o ar. E a forma mais fácil de pegar o ar para que se relaxe é abrindo a boca. É tossindo. A Letusa fez uma pergunta que eu não consegui ler. Ela perguntou, ela tá zoando depois que é quebrante. Ai, Ari. Ela perguntou, saudade de você, meu bem. Ela perguntou assim, se nós comentamos algo em relação à tristeza e Covid. Nós não chegamos necessariamente a falar, né? Mas tem muita gente em contato com as tristezas nessa pandemia. Ela também permitiu, né, que nós enxergássemos essa coisa do mudar o ritmo, né, da vida, de parar. Isso. Porque a gente as pessoas, né, vêm de uma fase de muita correria. Então, muitas vezes, para não sentir, a gente se abarrotava de coisas para fazer. Exatamente. E agora, com essa parada, não tem jeito. Não tem. Você vai olhar para as emoções. Você vai senti-las. E alguns podem se assustar, né? Isso. Dependendo do ritmo que tinha, né? E aí deposita tudo só naquele pote, né? Acha que só aquilo, né, seu? Eu fiz uma live com a Luciana Cunha sobre... Ela trabalha cuidando, né? Ela trabalha na farmácia de um hospital. Sim. E ela falou exatamente isso, né? Que algumas pessoas entram lá e entram até bem, né? Num quadro estável. Uhum. E outras que entram num quadro mais grave, melhora. E às vezes aquela que entra num quadro estável, mesmo com todos os cuidados, dá uma caída. Então, quando a gente fala de somatização, né? A ideia não é levar tristeza para somatização. Não é levar tristeza para doença. Porque não é verdade que você, quando fica triste, você fica doente. Exatamente. Né? Mas quando a gente fica triste e não dá espaço para sentir essa tristeza, um dos sinais de somatização de tristeza é o nariz escorrendo. O nariz escorre, a gente faz como? Igual quando a gente chora. Então, o corpo é muito sábio. As lágrimas, elas são muito bem-vindas. As lágrimas de qualidade. A tristeza nos remete a isso. A esse vazio. Isso. Sim. A gente silencia. Exatamente. E não tem problema, né? Silenciar. Eu acho que isso seria um bom, na minha opinião, né? Isso seria uma boa dica, né? Que esse silêncio que a tristeza traz, não há nada de errado nele. Essa mudez. E também tem uma outra coisa. Quando a gente está triste, isso é um horário.
Esqueci de pegar o código novo. Tem 15 minutos, tá? Você acredita que nós já estamos a 45 minutos? Puxa, Passa muito rápido, Temos 15 minutos, vamos lá. Quando a gente está triste, a gente reflete. A gente fica no vazio, no silêncio. E a gente tem possibilidades de criar. A criação, ela vem do silêncio. A inspiração vem do silêncio. Então, a tristeza, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é extremamente necessária. É quando eu me recolho, que eu ouço a voz de Deus ou a voz do universo. Eu me sintonizo. A intuição, às vezes, né? É nesse silêncio que a gente não se permite, às vezes, dar. Né? A euforia, quando a gente tá só na euforia, não cria nada, tá tudo bom. Agora, né, quando a gente tá com raiva, tá triste, aí que a gente elabora. É bom. Quer dizer, eu já percorri esse caminho, tá, gente? Há algum tempo. Por isso que eu posso falar para vocês que tem muita utilidade permitir sentir a tristeza. Dar voz a ela, né? Entrar em contato aqui dentro. Permitir esse silêncio. A tristeza sem motivo poderia ser um aviso do corpo pra gente. A tristeza, ela nunca é sem motivo. Nunca. De nada. Você pode não ter consciência do motivo. Isso. É diferente. Isso. Às vezes, a pessoa que aponta, eu falei que uma pessoa aponta pra gente o nosso apartamento de emoções. Às vezes, esse apontamento é um olhar, é um toque no cabelo que você vê sem ver e que te abre, escancara o seu apartamento de tristeza. E você é inundada. Então, quando a gente acolhe, essa inundação sempre vai ser boa. Porque você fica triste, você se recolhe. As emoções têm isso. Elas exigem de você esse recolhimento, essa sensação, esse choro, se for, mas logo em seguida você sai fortalecida. Você se recria. E é de verdade. Alguém aqui já percebeu isso? Já teve aquele choro sentido que chora e faz... E logo em seguida, 10 minutos depois, está sentindo aquele alívio. Todos nós temos tristeza. E quando muitas vezes, quando a gente olha para o outro e fala, nossa, aquela pessoa está triste, aquela pessoa só foi o seu espelho. Exatamente. Você se reconheceu nela. E se você pergunta para a pessoa, nossa, você parece triste, você está triste? A pessoa vai falar assim, não. Às vezes ela fala, não, eu estava aqui pensando até numa coisa que eu vou fazer. Então, aquela expressão te remeteu a uma tristeza que é tua. Isso. Posso aproveitar isso daí e falar um negócio? Por favor. No meu caso, né, como eu sou expansiva, sou espontânea e sou risonha, né? Então, poucas vezes na rede social eu compartilhei. Aqui eu tenho um momento especial na semana, que é a terapia, onde eu posso olhar esse momento
sabe? As coisas que me permitiram abrir a porta da tristeza. Mas eu lembro que em algumas ocasiões que eu quis colocar na rede social situações que me deixaram triste, as pessoas falam, mas você não pode. Olha o que eu já ouvi. Você vê que coisa em relação à tristeza, né? As pessoas falam, mas você não precisa. Ó, então vamos lá. Coisas que a gente ouve sobre a tristeza. Você não precisa ficar, ou não fica assim, ou mas por que você tá assim? Ou mas você é tão feliz, como que você tá triste? Então, emoção é emoção, e como já dissemos no começo, emoção brota. Então, quando vocês me veem, como eu me exponho bastante, eu, Ana Paula, tenho um lugar adequado para poder olhar as emoções, que é na terapia. Entendem? Uma vez por semana. E fora isso, eu também aprendi muito a dialogar comigo internamente, para ir assumindo as tristezas. Quando aquele, como já foi dito aqui, quando aquele comportamento, aquele olhar, aquela fala me fez entrar em contato com a minha tristeza. E aí, se alguém, por acaso, abriu a porta, né? Como disse já em outra oportunidade aqui mesmo durante a live, tem gente que não sabe, que causa tristeza tamanha em nós. Às vezes com algum tipo de comportamento dela. Então, uma dica que você pode fazer é primeiro entrar num lugar sério, dentro de você, de verdade, e falar, quando você faz assim, isso me deixa triste. Por exemplo, quando você fala desse jeito, isso me deixa triste. Entende? Isso. Aretusa, você foi ótima. Você antecipou minha fala. Porque é isso mesmo. A gente só reconhece, a gente só é feliz quando reconhece as tristezas e assume. Né? É verdade. É. Porque a minha permissividade de me permitir, a minha permissão de entrar em contato com a minha emoção, ela vai sair, ela vai se purificando e a outra também. A inversa, ela também. Porque senão eu uso a máscara da alegria para esconder minha tristeza. Exatamente. E isso, né, se eu tenho um preço, né? Nossa. Nossa, usar uma máscara, gente, de alegria, que eu já fiz isso muito no passado. Usar uma máscara de alegria para esconder tristeza, isso é muito triste. E a gente não põe limite no outro, né? Não. Quando a gente está de posse das nossas emoções, a gente coloca limite no outro, muitas vezes, sem nem precisar falar. É energético mesmo. A gente convida o outro para nos invadir também de maneira energética. Né? Eu convido o outro a me invadir quando eu não me respeito. Sim. Quando eu não me protejo. Nossa, isso dá uma outra live, hein? Sabe essa coisa do autorrespeito, seu? De colocar limite. Nossa. Né? Bom, hoje a ideia era essa, né? Dizer para vocês que vocês sim podem ficar tristes. Isso. Vocês têm sem adoecer. Têm o direito de sentir tristeza sem achar que isso é uma doença. Isso. Ou sem achar que se permitir sentir a tristeza, vamos supor, te leva para um buraco, entendem? Tá? E de coisas sérias, estou dizendo, tá? Eu já tive oportunidades de entrar em contato com tristezas, de dar voz a tristezas de momentos sérios da minha vida, de eu achar que aquilo, nossa, ia me matar, mas não mata. Olha eu aqui. Você sai fortalecida. Meu Deus! Sim. O aprendizado disso vale muito a pena. Sabe? Vale muito a pena. Custa muito caro, o preço é alto disfarçar a tristeza. Ainda mais colocando uma máscara de... Tá bom? Antigamente, tinha a sulfa. Era um pozinho, quando você fazia uma ferida, você colocava um pozinho branco na ferida. Ela até saiu de mercado, porque ela ajudava a criar uma casca
e a ferida estava acontecendo por debaixo daquela casca. Nossa. Então, eu digo que é isso quando a gente põe uma máscara. Então, o meu convite a todos que estão nos vendo é que, antes de colocar a máscara, ou mesmo quando tiver com a máscara, se questione. Se as pessoas aprenderem a pôr mais pontos de interrogações no que sentem, no que dizem, no que acreditam, nossa, isso vai torná-las mais livres. Ponto de interrogação, isso. Nós falamos isso já numa outra live. Se permita questionar, perguntar, né? Colocar um ponto de interrogação. Um ponto de interrogação. Ana, vê a hora aí pra gente. Minha querida, tem 4 minutos. Ai, tem bastante tempo. Nós vamos terminar daquele jeito, né? Nosso, né? Vamos. E aí, assim, a gente gosta de sempre deixar dicas, né? Não é só levantar as dificuldades, né? E uma das dicas é assim: todas as emoções, elas são orgânicas. Elas passam pelo seu corpo. Você é um ser encarnado, então tudo que você sente, tudo que você pensa, precisa necessariamente passar pelo seu corpo. Então vamos aprender a olhar o nosso corpo, a sentir o nosso corpo. Me digam, como que é a palma da mão de vocês? Ela está quente ou está fria? Quando você observa, veja o que acontece. Parece um monte de criança toda feliz. A minha palma ficou como se tivesse cheio de sangue correndo. Nossa, eu senti isso agora na minha. Porque cada parte do nosso corpo só quer ser visto. Cada emoção que a gente sente só quer ser vista. E não é pelo outro. É pela gente. Ô, Sil, olha que a Cris nos deu um brinde agora. Olha que pérola, ó. Às vezes associam demonstrar tristeza com fraqueza. Verdade. Nossa, é exatamente. Então a gente é ensinado a não chorar às vezes, né? Porque era um sinal de derrota, de fraqueza. Então a gente está aqui para poder dizer que é possível reaprender, né? Reaprender. E é possível a gente olhar para os nossos pais e dizer, eles fizeram o melhor. Eles também não sabiam. Eles também não Nós sabiam. somos seres humanos imperfeitos que geram. Minha mãe passou aqui. Nossa, bem agora. Não dá pra ver. Ela tá a vida como ela é. Ela tá de pijama, não quer aparecer. Ah, só um oi, dona Cristina! Um oizinho! Vem mais pra cá, mãe. Ó como tá bem. Vem mais pra cá, vem mais pra cá. Oi, Gente, essa é minha mãe. Olá, beijos, dona Tina. Todo mundo mandando. Obrigada. Muito obrigada para todos. Ô, Ana, depois eu falo contigo. Ela já queria fazer um direct com você. Não, depois. Tá bom. Obrigada. Bom, gente, tudo isso é importante. A tristeza é importante. Muitas pessoas durante essa live entrou em contato com a sua tristeza. Isso. Perdeu um pouco de medo, vai se sentir um pouco melhor. Observem os sonhos dessa noite, né? Porque o inconsciente está tudo feliz, né? Ele vai te dar um presente aí. A gente está à disposição, eu estou à disposição, sei que a Ana também está à disposição. Sim. E agora a gente vai fazer aquele exercício que é dar uma gargalhada. Na verdade, vocês vão ver como a noite vai ser melhor. Vou ensinar. Plagiando a Sheichinoe Masaharu Taniguchi, tá? A gente joga a cabeça para trás, coloca a mão na barriga e grita.
Gente,